Esses dois betas que eu estou apontando com a caneta, eles são iguais, porque esta linha é o incentro, e esses dois betas que eu estou apontando com a caneta são iguais porque são alternos internos, uma vez que MN é paralela. Então, esse triângulozinho MOB é um triângulo isósceles. O mesmo raciocínio vale para o triângulo do lado direito. O enunciado disse que é o incentro, então esses dois ângulos que eu chamei de gama são iguais, porque esta linha é a bissetriz, senão este ponto não é o incentro. MN é paralelo a BC, então esta linha determina um ângulo gama que é alterno interno ao ângulo gama de baixo. Novamente, esses dois ângulos são gama porque esta linha é bissetriz. Estes dois ângulos são gama por serem alternos internos. E estes dois ângulos são iguais por serem iguais ao de baixo. Motivos diferentes. Um é por causa da bissetriz e o outro é porque são alternos internos. Mas isso me faz concluir que esse triângulo aqui que eu estou pintando também é um triângulo isósceles, que NO é igual a NC. Tá? Então, da observação desses dois triângulos isósceles, eu tenho que o perímetro do triângulo AMN é, vamos escrever assim, AM mais MN mais NC. É a soma dos comprimentos dos lados. Só que o MN eu posso separar em MO mais ON mais NC. Afinal, o ponto O está dentro do lado MN. Então, eu separei isso aqui em dois pedaços. O MO é igual ao MB. Então, eu vou escrever aqui AM mais MB. O ON é igual ao NC. Ah, e aqui eu errei, né? NC não é lado do triângulo, é o AN. Então, aqui é AN também. No lugar do ON, eu vou pôr o NC mais AN. Agora, AM mais MB é, na verdade, todo o AB. E NC mais AN é todo o lado AC. O lado AB mede 5, o lado AC mede 7, e esta soma dá 12. Tá? Esse não é um exercício fácil, é um exercício clássico. Eu recomendo que ele seja estudado com mais atenção durante essa semana, tá bom? E agora eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? Tem aqui, na apostila, para terminar a apostila 2, tem a aula de arcos de circunferência. Eu vou deixar essa aula para uma outra ocasião. E eu vou tratar com vocês as duas últimas aulas, mais ou menos juntas, que é a aula de desigualdade triangular, tá? Que é um assunto importante para a geometria, mas que não cai muito no vestibular. Vocês podem observar que nos exercícios de tarefa tem um da SPM e o resto, um da Unicamp, e o resto é tudo questão inventada para praticar, porque esse tipo de assunto ele cai misturado com outros assuntos. E a última aula do caderno 2 é provavelmente uma das coisas que mais caem no vestibular de geometria, que é a área. Então, eu queria tratar com vocês hoje como usar todos os teoremas que nós conhecemos até agora em prol do cálculo das áreas. Na página 331 da sua apostila, você vai encontrar um formulário de áreas de figuras planas. Tem a área do retângulo, do quadrado, do triângulo, do paralelogramo, do trapézio, do losango e do triângulo equilátero. De fato, são formulinhas que eu recomendo fortemente que sejam memorizadas. E você pode começar fazendo os exercícios olhando essas fórmulas
para que você vá encaminhando essa memorização durante a tarefa. E aí, tem mais umas fórmulas só para as áreas dos triângulos. Por quê? Porque qualquer figura geométrica que você precisar calcular a área e essa figura tiver um formato com vários lados, tá? Não importa qual seja o polígono, você sempre pode recortá-lo em triângulos. E aí você calcula A1, A2, A3 e A4, certo? E soma a área do polígono, será A1 mais A2 Professor, desculpe. Tem mais gente querendo entrar na A3 sala. mais A4. Ah, tem a Luísa. Obrigado. Já aceitei ela. Então, o que é o mais importante? Né? É lógico que a área dos quadriláteros elas caem bastante, mas a figura geométrica que a gente precisa aprender a calcular, a área mais importante de todas, é a área do triângulo. Então, eu queria fazer uma atividade com vocês, que seria o seguinte. Nós vamos aprender a calcular a área de um triângulo, dados os três lados. Esse processo ele pode se repetir de 6 maneiras diferentes. Tá certo? E ele se repetindo de 6 maneiras diferentes, você não precisa nem de exercício do livro de tarefa para praticar esse processo. Você pode, você mesmo, inventar os lados de um triângulo e calcular essa área. Então, existem 6 maneiras de calcular a área de um mesmo triângulo, dados os lados, e é isso que a gente vai praticar. Tá? Então, eu vou fazer o primeiro triângulo aqui, e eu vou colocar uns lados bastante fáceis de calcular. Por exemplo, aqui eu vou colocar 5, aqui eu vou colocar 7, e aqui eu vou colocar 8. Então, está aqui o triângulo ABC, e eu quero saber a área dele conhecendo os lados. E eu vou usar todos os teoremas e toda a álgebra que eu já estudei a partir disso. Eu acho que todo mundo sabe que a área do triângulo é base vezes altura, mas não é comum que se tenha a altura de um triângulo, e sim que se tenham os lados, quando você vê um exercício, por exemplo. Né? Então, a gente desenha o triângulo, traça uma altura, escolhe uma base qualquer, escolhi a base 8, e eu vou traçar essa altura aqui. Tá certo? Tracei essa altura, vamos chamar ela de H, e vamos observar que a base ficou dividida em 2 segmentos. Tá certo? Um deles, qualquer que seja, eu chamo de x, e o outro fica sendo 8 menos x, porque a base desse triângulo aqui toda é 8. Tá certo? E agora, eu tenho que enfrentar 2 vezes o teorema de Pitágoras para descobrir essa altura. E esse é um processo algébrico que é relativamente longo e envolve uma série de passagens, uma série de cálculos, envolve fatoração, mas que ele precisa ser enfrentado diversas vezes para que ele se mecanize e torne-se rápido. Tá bom? O primeiro teorema de Pitágoras é x² mais h² igual a 5², que veio do triângulo retângulo do lado esquerdo. No triângulo retângulo do lado direito, nós temos 8 menos x² mais h² igual a 7². Está aqui. 2 aplicações do teorema de Pitágoras. A altura é necessariamente perpendicular à base. Então, traçando-se a altura, nós temos 2 ângulos retos. Então, o nosso problema é algébrico de resolver esse sistema. Então, eu queria mostrar para vocês como é que se faz e que a gente praticasse esse modelo. Primeiro passo, desenvolver o parênteses
tá? E encontrar o produto notável do trinômio quadrado perfeito associado a 8 menos x quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Aí eu continuo a equação. Mais h quadrado igual a 49. Certo? 8 ao quadrado, 64. 2 vezes 8, 16x. E aí vem um trecho bastante interessante nessa equação que vai acontecer sempre. Vai aparecer no desenvolvimento desta equação x ao quadrado mais h ao quadrado, que eu já sei quanto vale, porque é a primeira equação. Então, essa é um recurso bastante rápido para se resolver essa equação, que é trocar o x quadrado mais h ao quadrado direto por 25, que é o 5 ao quadrado. Então, você tem que estar ciente de que toda vez que você for resolver esse problema, que você for procurar a altura de um triângulo, vai aparecer essa passagem, e essa passagem encurta muito o processo de resolução da questão. Ao invés de você ficar isolando e substituindo, você vai perceber que aqui já aparece um trecho inteiro que pode ser substituído por um número. Dá 49 aqui o outro lado, certo? 64 mais 25 vai dar 89. Menos 49, que eu trouxe do segundo membro, igual a 16x, que estava negativo aqui, eu passei para lá. 89 menos 49 dá 40. Dividido por 16 é o x. Então, eu fiz a subtração e passei o 16 que estava multiplicando, dividindo. 40 sobre 16 dá para simplificar por 8. Fica 5 sobre 2 é o x. Tá? Mas o que nós precisamos para encontrar a área do triângulo é da altura, e não do x. Mas uma vez que nós encontramos o x, agora vem a segunda parte, que é uma parte, digamos, mais aritmética da coisa. Primeira parte, resolver o sistema com os dois Pitágoras, achar o x. A segunda parte é a aritmética para achar o h. Então, x ao quadrado virou 5 sobre 2 ao quadrado, mais h quadrado é igual a 25, que é a própria segunda equação. Desculpa, primeira equação, tá? A mais fácil de trabalhar. 25 sobre 4 mais h quadrado é igual a 25. Passa subtraindo, h quadrado é igual a 25 menos 25 sobre 4. E agora eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que é 4. 4 vezes 25 dá 100. 4 dividido por 1, né? Vezes 25 dá 100. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 25 dá 25. Então, h ao quadrado é igual a 75 dividido por 4. E, portanto, h é a raiz quadrada de 75 sobre 4. 75 é 3 vezes 25. Vamos decompor o 75 aqui. 75 dá por 3, dá 25, dá por 5, 5, dá por 5, 1. Então, ele é 3 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado sai fora da raiz, o 3 fica dentro da raiz, e a raiz quadrada do 4 é 2. Então, pronto, eu achei a altura desse triângulo. Então, perceba que não é um processo curto o de encontrar a altura de um triângulo. Um sistema de duas equações do segundo grau, para ser resolvido, vai tudo isso de álgebra e aritmética. Tá? E agora a gente finalmente tem que a área do triângulo, tá? Que a área do triângulo é metade da base, certo? Que base que foi? Eu usei a base BC,
vezes a altura AH. Tá certo? Aqui é o ponto H, né? Certo? A base BC é 8. Então, metade de 8 vezes a altura que a gente encontrou, 5 raiz de 3 sobre 2. Então, 8 vezes 5, 40, raiz de 3, sobre 2 vezes 1 vezes 2, 4. Então, a resposta deu 10 raiz de 3, a área do triângulo. Então, o que eu proponho de atividade? Que vocês inventem um triângulo, coloquem 3 lados quaisquer, tá? Depois, se vocês quiserem, eu mando no WhatsApp algumas sugestões, com números pequenos, para não ficar muito gigante isso aqui, e que vocês calculem a área. Mas, Tião, eu vou inventar o triângulo, como é que eu vou saber se está certo? Quantos lados tem um triângulo? Não tem 3. Quantas alturas tem um triângulo? Também tem que ter 3, uma em relação a cada lado. Então, é possível calcular a área desse triângulo usando a base como sendo o lado 7 ou o lado 5. Então, eu vou recalcular a área desse triângulo. Eu vou recalcular a área desse triângulo usando como base agora o lado 7. Beleza? Vou virar a página aqui, tá bom, gente? Os lados desse triângulo eram 5, 7 e 8. Isso não vai mudar. Não é porque eu virei o triângulo, tá? Que altera-se a área. Dependendo do que você usa como base do triângulo, fica mais fácil ou mais difícil, mas não tem como prever. Então, o mesmo triângulo, agora, eu vou colocar aqui 5, aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 7. Só para eu lembrar quais eram o AB, o AC e o AD, deixa eu ver. O AC é 7, o BC é 8, o AC é 7, o BC é 8. Então, aqui é o B, aqui é o A e aqui é o C. E agora a gente vai usar AC como base. Então, novamente, eu traço a altura. Costumo pegar o pedaço menor e chamar de X. Tá bom? Para achar um número pequeno no lugar do X. E o maior chamar de 7 menos X. O menor sempre fica embaixo do lado menor. Tá? E agora aqui, eu vou chamar de H de novo, mas não é a mesma altura da outra resolução, é outra altura. Tá claro? Então, nós temos 2 triângulos retângulos para trabalhar. Primeiro, x ao quadrado mais h ao quadrado é igual a 25 de novo, porque é o 5 ao quadrado. Tá certo? A outra altura, que foi naquela direção, marcou um x do lado de lá e também teve hipotenusa 5. Do lado direito, 7 menos x ao quadrado mais h ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64. Veja, eu estou pulando algumas passagens para encurtar isso daqui. Já elevei ao quadrado. Desenvolvimento do prenotável. O quadrado do primeiro, 49. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 14x, mais x quadrado, mais h ao quadrado, igual a 64. O que foi feito aqui? O desenvolvimento do produto notável. Novamente apareceu x quadrado mais h ao quadrado, que nesta resolução também vale 25. Então, 49 menos 14x mais 25 igual a 64. 49 mais 25 dá 74. Menos 64 igual a 14x.
74 menos 64, 10. 10 dividido por 14 é igual a x. 5 sobre 7 dividindo por 2 é o x. E agora a gente pega a primeira equação de novo e substitui o x. Então agora nós vamos ficar com 5 sobre 7 ao quadrado, mais h ao quadrado. Essa altura não é a mesma altura, novamente falando, da outra resolução. Tá certo? 25 sobre 49 mais h ao quadrado igual a 25. E h ao quadrado é igual a 25 menos 25 sobre 49. Agora a gente tem um problema bem maior para resolver, que é multiplicar o 25 por 49. Não ficou mais fácil dessa vez, não. Fica 25 vezes 49 menos 25 vezes 1, tudo sobre 49. Eu não vou multiplicar o 25 pelo 49, porque eu não quero esse número gigante. Além do mais, o 25 tem raiz quadrada, então eu quero mostrar aqui outras formas de resolver. Vamos colocar em evidência esse 25, e aí aqui vai ficar 49 menos 1, tudo sobre 49. Então, h é igual a raiz quadrada de 25 vezes 48 sobre 49. Então, essa altura deu. O 5 sai fora da raiz, porque é a raiz de 25. O 49 sai fora da raiz porque dá 7. E aí vem a raiz de 48. Então, vamos decompor aqui em cima o 48. 48 dá por 3 e dá 16. Então, o 16 tem raiz. Então, tira a raiz do 16, que é 4. E quem que sobra lá dentro? Sobra o 3. Então, esta altura deu 20 raiz de 3 sobre 7. Vamos encarar o problema da seguinte maneira. Vamos encarar que esse problema é encontrar as alturas. A área do triângulo é só um recurso para que você tenha certeza de que você acertou esses dois processos. Então, nós estamos estudando resolver sistemas envolvendo o teorema de Pitágoras e estamos usando a área do triângulo como sendo uma forma de garantir que nós acertamos. Novamente, a área do triângulo agora vai ser metade de qual base que nós usamos? Base AC vezes a altura BH. Vamos botar um outro ponto H aqui. Tá? Então, a área desse triângulo deu metade, o AC vale 7 e o BH é 20 raiz de 3 sobre 7. Olha só que interessante. Cancelo 7 e fica 20 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 10 raiz de 3 de novo, porque dá para cortar esse 2 com esse 20 aqui, deu 10. Tá certo? E aí vai dar tempo exatamente de eu fazer mais uma vez, tá? Esse triângulo, com base 5 agora, antes de encerrar essa aula. E aí depois a gente pratica em casa inventando outros números. Eu posso até mandar sugestões para vocês. Beleza? E eu gostaria que durante a semana vocês praticassem essa técnica e me enviassem pelo WhatsApp, caso alguma coisa não tenha dado certo, a foto do que vocês estão fazendo, para eu identificar o que pode estar acontecendo de errado a respeito da resolução de vocês. Então, última resolução agora, cálculo da área. Eu falei que dá para fazer de 6 maneiras, tá? 3 usando o teorema de Pitágoras e 3 usando o teorema dos cossenos. Vocês já passaram pelo teorema dos cossenos com o professor de trigonometria? Sim.
Tá, então, a semana que vem a gente faz com o teorema dos cossenos. Mas olha só, esta é uma a atividade de prática, tá? Então, vocês vão fazer os exercícios de área de quadriláteros da apostila, mas, além disso, vão praticar essa resolução, essa técnica, tá? Não só para descobrir a área, mas para dominar a álgebra dos sistemas com o teorema de Pitágoras, provavelmente o teorema que mais cai no vestibular de geometria, Pitágoras e semelhança. Agora eu vou pôr a base 5 no chão. Aqui é A, B, mede 5. Do A para o C é um pouco mais curto que do B para o C. Então, aqui é 7 e aqui é 8. Certo? Vou traçar mais uma altura. Vou traçar mais uma altura. Vou chamar de x agora esse pedacinho. E aqui ficou 5 menos x. E, novamente, eu vou chamar isso aqui de h, mas esse terceiro h não é igual ao h das outras resoluções. Tá certo? Primeiro teorema de Pitágoras. X ao quadrado mais h ao quadrado. Agora vai dar 7 ao quadrado, que é 49. Triângulo do lado esquerdo. Do lado direito, 5 menos x quadrado mais h quadrado de novo, igual a 8 ao quadrado, que é 64. Desenvolvimento do produto notável. 25, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais h quadrado, igual a 64. De resto da equação. X quadrado mais h ao quadrado, deixa eu mudar de cor aqui, x ao quadrado mais h ao quadrado está aqui de novo, vale 49. Então, aqui ficamos com 25 menos 10x mais 49, no lugar de tudo isso, igual a 64. 25 mais 49 dá 74, nossa, menos 64, igual a 10x. Olha como ficou mais fácil esse. 74 menos 64 dá 10, passo 10 dividindo, deu x. Então, esse aqui, o x é 1. Mas você percebe que você não tinha como saber qual seria a base mais fácil? Eu comecei com a base 7, deu a fração 5 sobre 2. Depois eu mudei para a base 7, deu a fração 5 sobre 7. Agora deu 1. Deu 1. Ficou muito mais simples essa resolução. Mas você não pode confiar que você vai escolher o caminho mais simples de primeira. Então, você tem que aprender a dominar qualquer que seja o caminho que você escolha. 1 ao quadrado mais h ao quadrado igual a 49. Já vou escrever que h ao quadrado igual a 48. A gente já decompôs o 48 por 3, deu 16. Então, h é igual a raiz quadrada de 16 vezes 3, que é o 48. Então, o h vale 4 raiz de 3. E, finalmente, a área do triângulo, neste caso, é metade do produto entre a base AB e a altura CH. Aqui é um novo ponto H. Então, essa base AB agora mede 5 e a altura CH é 4 raiz de 3. Eu não escrevo base vezes altura sobre 2, porque às vezes tanto a base quanto a altura são frações. Nesse caso, não foram. Mas multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Corta esse 2 com aquele 4, fica 2 vezes 5, 10. A área do triângulo vale, de fato, 10 raiz de 3. Tá? Então, é um pedido para que você desenvolva a sua capacidade algébrica, tá? Que você escolha um triângulo, sei lá, põe 6, 7, 8, 5, 8 e 9, muda um desses números só, não precisa mudar os três. Tá? Não põe 3, 4 e 5, porque é um triângulo retângulo, aí fica muito simples, tá bom? Sei lá, 4, 5 e 6, já dá bastante trabalho. Tá? Não usem números maiores que 10, para não ficar muito gigante.
para primeiro dominar essa técnica e depois que dominou essa técnica, aí você pode encarar uns números um pouco maiores, tá bom? Essa foi só a primeira aula sobre áreas, o resto do desenvolvimento das áreas está na apostila 3, certo? Mas a semana que vem eu pretendo dar continuidade nas áreas e tocar no assunto da circunferência da apostila 2 que eu pulei. O Rubens ainda não me falou que dia que eu vou fazer a reposição da aula, que é exatamente essa aula da circunferência. Eu estou devendo para vocês para tirar o atraso na programação, mas mais cedo ou mais tarde algum professor vai estar adiantado e vai me ceder essa aula, não se preocupe, tá bom? Vamos estudando com calma. Então, eu recomendo que vocês façam a tarefa de áreas, que é a última aula da apostila 2, e, além disso, que vocês criem esses exercícios. Tá bom? Tenham um bom fim de semana e uma boa sexta-feira. Professor, peraí, desculpe, a tarefa é da apostila geral, né? Não é do livro. Não, pode ser do livro, desde que seja assunto de áreas. Tudo bem. Obrigado, Tá bom? professor. Nós vamos encarar áreas do triângulo e áreas dos quadriláteros. Tá bom? Na semana Beleza. que vem, para a gente tirar as dúvidas dos exercícios. Ok. Fechou? Obrigado, Valeu, professor. professor. Bom final de semana. Obrigado. Para vocês também, boas aulas. Vou encerrar aqui a reunião, tá bom? Tchau, tchau. Tá bom, tchau. Tchau, gente. Foi um prazer.